Olá, como vai? Sou o Valteno de Oliveira, estamos aqui para mais uma apresentação do nosso Questão de Ordem, programa aqui do AgroMais. Hoje a gente tem a honra de receber mais uma vez o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, eleito pela 5ª vez para um mandato na Câmara dos Deputados. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O deputado que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e também da Frente Parlamentar de Defesa do Setor Energético Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito contente, Valtênio. Um desafio, um ano aí diferente, mudança do governo federal, um novo Congresso, alguns se reelegeram, mas há uma nova conformação e, acima de tudo, um ano que o agro tem que festejar. Nós vamos colher a maior safra de grãos da nossa história. Vamos nos consolidar novamente esse ano. Você é mestre nisso, aqui o AgroMais fala, e você é professor, como o maior exportador de proteína animal do mundo. Então, aquilo que a FAO dizia, que o mundo precisa aumentar a oferta de proteína, de alimentos de uma forma geral, de energia, é o Brasil que está respondendo a isso. Então, a questão é a seguinte: como é que nós vamos continuar e vamos crescer? Vamos começar pela deixa do deputado Arnaldo, que é a eleição que aconteceu agora no Congresso, no começo do mês, com a reeleição do Lira e também do Pacheco. Era já esperado? Qual é a sua expectativa? Olha, eu fiquei muito contente com o resultado, particularmente da Câmara dos Deputados. A FPA se envolveu diretamente, foi explícita desde o começo, num reconhecimento ao que o Lira fez conosco. Quando nós discutimos com ele na sua candidatura há 2 anos atrás, nós fixamos um conjunto de matérias que eram nossas prioridades e todas ele colocou em plenário. A grande maioria nós aprovamos, outras nós tivemos alguma dificuldade, tivemos que fazer uma negociação, mas nós é que decidimos esperar um pouco mais para amadurecer. Então ele nos honrou, pois até nós complementamos o nosso pedido com outras matérias. Saiu dentro disso a questão do autocontrole, já aprovado também pelo Senado, sancionado como uma lei, que nós vamos acompanhar a sua regulamentação. Foi fruto de um entendimento nosso o pagamento por serviços ambientais. E aquilo que era um conflito com os ambientalistas, nós conseguimos converter numa convergência, nos acertamos, é lei, estamos acompanhando a regulamentação. Nós tivemos outros passos importantes. O nosso Pedro Lupion, que é o novo presidente da FPA, foi o relator da Lei do Agro em 2 momentos. E nesses 2 momentos que foram aprovados, nós consolidamos as CPRs, instituímos o patrimônio de afetação, demos passos importantes e eu, você sabe, me deu a oportunidade de já conversar aqui, conversei com muita gente, o setor me apoiou, eu fui o autor da lei do FIAGRO. E o FIAGRO não só é lei, como hoje tem 135 mil cotistas brasileiros que já compraram cota do FIAGRO, movimentando mais de 10 bilhões de reais. E no tempo todo, portanto, essas matérias andaram. Agora, no Senado, na reunião com o Lira, uma última frase só, Valtênio, nós entregamos a ele um conjunto de novas reivindicações das nossas prioridades para esse ano e ele assumiu um compromisso de colocá-las para serem deliberadas. Quais são as prioridades? Olha, são várias. Primeiro, nós temos medidas provisórias, são 27 hoje que nós temos de medidas provisórias, algumas que vieram no término do governo Bolsonaro, outras que foram apresentadas agora pelo governo Lula, essas medidas provisórias. Eu menciono algumas. Primeiro, tem uma que fala sobre concessões florestais. Você sabe muito bem, todo mundo aqui nós sabe, mas é bom porque tem gente que não é tão costumeira do setor do agro. Junta toda a área plantada no nosso país, dá 80 milhões de hectares. Nem 10% do território nacional, que são 850 milhões de hectares. Então, nós usamos 80. Florestas públicas, sabe qual é o tamanho do contingente de floresta pública? Não. 50 milhões de hectares. Quase toda a área plantada. Então, nós podemos transformar isso em algo que seja, primeiro, cuidado, é floresta pública, a maioria delas descuidada e nada acontece ali, mas oportunidades de negócio. Então, tem uma medida provisória de concessões florestais. Já havia um PL tratando sobre isso, apresentado por ele que vai presidir o IBAMA, pelo Rodrigo Agostinho. Nós estamos dialogando sobre isso, precisamos aprovar. Nós temos a medida provisória 1152, que estabelece normas de comércio
importantes porque preparam o nosso ingresso na OCDE. Sim. Atinge o setor agrícola. Nós temos já emendas, já apresentamos, eu, outros membros, a FPA apresentou a esse projeto. Nós temos a reorganização do mapa. O governo apresentou uma proposta e criou outro ministério. Nós estamos propondo emendas para recuperar. Você disse que é um item da nossa conversa, podemos falar isso mais adiante. Não, vamos. Mas nós temos a outra medida, que é de oneração dos combustíveis. Tá certo? Então, só de medida provisória, temos aí uma pauta intensa. Mas temos depois o nosso PL de sementes, que já está lá no Senado, passou pela Câmara. Nós temos a questão nossa do licenciamento ambiental, passou pela Câmara, está no Senado, então nós vamos acompanhar também no Senado. E nós temos outras matérias que versam sobre a infraestrutura logística para o agro. Estamos animados, temos uma pauta intensa e acho que vamos fazer valer a força da FPA e um Congresso que seja sensível aos nossos reclamos do setor produtivo. O Alceu esteve aqui, Alceu Moreira, né? E ele estavam falando dos projetos. Mas aí nós precisamos destravar as pautas que estão no Senado. Você falou aí o trabalho excelente que fizeram na Câmara com o apoio do Lira. Vai lá no Senado, tem um punhado de coisa parada. Licenciamento ambiental, lei dos defensivos. E eu e o Alceu brincou chamando o Pacheco de tranca-ruas. Como destrancar o Pacheco? Eu acho que primeiro, é verdade, a expressão nosso Alceu é sempre saboroso, né? Primeiro, há uma questão que eu acho que vai nos ajudar, porque o Senado tem uma nova composição, né? Eu não vou falar de cada um dos nomes, mas só a Tereza Cristina já está bom, né? Que a nossa Tereza já é um referencial importante para isso lá, né? Então, isso já faz. E o que o Senado faz é fruto também da nossa pressão. A FPA vai fazer isso. Na diretoria agora, recém-eleita da FPA, o Pedro é o nosso presidente, eu tive a honra de ser agora eleito vice-presidente nacional da FPA. Nós temos senadores que estão na nossa diretoria. Eu acho que o núcleo nosso do Senado vai conseguir, tem tentado já, está reforçado. Vamos destravar ali essas pautas. O que você também levantou, a questão da mudança, né, do desmembramento do Ministério da Agricultura em Ministério da Pesca e da Alimentação, da Agricultura Familiar, alimentação saudável. Como é que você viu essa mudança? Eu não gostei. O setor não gostou disso. Não há nenhuma desconsideração ao ministro Paulo Teixeira, que é um ministro que está lá no inclusive do seu estado, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não há nenhuma desconsideração ao André de Paula, querido deputado federal também, ministro da Pesca. Mas nós sempre acreditamos que o nosso desafio era colocar o agro, tá certo, no primeiro escalão de prioridades do governo, né? Então, nós fizemos todo um esforço para isso, a FPA atuou, a gestão da Tereza nos possibilitou caminhar nesse sentido, então nós temos um receio de isso enfraquecer. Tem uma outra questão ideológica adjacente a isso, porque muitos tentam converter aquilo que são dinâmicas distintas num conflito. O setor tem a agricultura de escala, alguns chamam de agricultura mais empresarial. Nós temos a agricultura familiar, nós temos o pequeno produtor, que eu não gosto de chamar de pequeno, porque o problema não é o tamanho da propriedade, é o grau de eficiência que tem. Então, nós podemos ter uma propriedade que seja de um tamanho menor, mas que seja altamente produtiva. Esse é o nosso desafio. De qualquer forma, são características distintas, né? E nós achamos que estarmos juntos dá força ao setor como um todo e trabalha essa ideia não de conflito, mas de harmonia, complementares. Você está otimista nisso, né, deputado? Porque eu estou otimista. Essa questão ambiental, por exemplo, que a gente sempre fica... Só para concluir, nessa questão do desmembramento, nós apresentamos emendas e nós vamos propor que a Conab volte ao Ministério da Agricultura, tá certo? Nós vamos propor que isso também seja repensado. O CAR e o PRA, tá certo? Tanto o Cadastro Ambiental Rural como o Programa de Regularização Ambiental. As regras estão ditas aí, mas ninguém conhece mais do que o próprio setor que tem feito a lição de casa. Hoje o cadastro rural está quase completado, muitos não acreditavam que isso ia ser feito, e o plano de regularização ambiental pronto para ser dado uma largada. Nós vamos ter boas surpresas,
porque muitos diziam que, olha, isso vai revelar um descumprimento. E do que nós temos de análise, por exemplo, no estado de São Paulo, é certeza já. Mas eu acho que isso vai valer para o país. Nós estamos indo além daquilo que são os rigorosos marcos do Código Florestal. Não, inclusive a Embrapa Territorial, que já revelou, por meio de análise do cadastro, 2/3 da vegetação nativa preservada dentro das propriedades privadas. Pois é. Ou seja, o produtor está dando o seu exemplo, respeitando o código. Até porque, se não fizer, deputado, ele é penalizado, não é isso mesmo? Ele não consegue o financiamento, não vai nem vender a terra. E é uma forma de você poder ajudar na fiscalização e também dar certificação ao produto. Você pode até desenvolver mais sobre isso. Eu estou muito entusiasmado com isso. Isso que me faz ter esse otimismo que você estava se referindo e eu até te atalhei. Não porque nós possamos absolver ou revogar ideologias ou ignorar disputas políticas. Elas vão continuar existindo, né? Mas eu acho que tem duas grandes questões. Aí vou dar um passo além do agro, depois volto no agro aqui. Se você falar assim, Arnaldo, o que nós temos que enfrentar no país? Duas grandes questões. Primeiro, uma questão que é macroeconômica. Manter a responsabilidade fiscal e mostrar como isso pode ser conciliado com políticas sociais e distribuição de renda. Eu sou contra o modelo distributivista, que só vai impactar e desorganizar o país, e acho que simplesmente você ter só o controle monetário sem ter essa visão, num país tão desigual como o nosso, também fica limitado. Então, há condições de você ter responsabilidade fiscal, manter o controle, tocar agora a reforma tributária, lato sensu, e, por outro lado, você ter políticas de distribuição de renda. Nós fizemos isso. Fizemos uns 4 anos com o Auxílio Brasil. Vamos fazer agora. Por isso que nós estamos apoiando. E essa questão tem um segundo, que para nós do agro é a questão mais desafiadora. É possível conciliar produção e preservação? É possível conciliar a questão ambiental com a necessidade que nós temos de tocar adiante o agro? Estou convencido que sim. O setor nosso da pecuária já tem experiências muito importantes de rastreabilidade, de pecuária sustentável. Os esforços que nós temos feito de genética, o padrão como mudou a nossa pecuária, que migra da extensiva para confinamento, o avanço que nós temos na qualidade. Quando eu era secretário em São Paulo, secretário da Agricultura, nós nos apaixonamos, e hoje isso já está até para trás, que era o boi 777, tá certo? Que era recria, tá certo? 7 na desmama, 7 depois do confinamento, 21 a bater num prazo referencial de 18 a 24 meses, tá certo? Nós podemos chegar a essa média nacional daqui a pouco, tá certo? Então, na pecuária tem o que fazer. Hoje nós temos um cuidado dos nossos produtores de grãos com relação a isso. Em São Paulo, você falou do setor sucroenergético, eu tenho... Que, aliás, eu até vou pedir um intervalo, deputado Arnaldo Jardim, nós voltamos para entrar nesse tema do setor sucroenergético daqui a pouquinho com o deputado federal Arnaldo Jardim. Não saia daí. Olá, de volta aqui com a nossa entrevista com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E quando a gente saiu para o intervalo, nós íamos falar sobre uma frente parlamentar que o senhor participa também, que é do setor sucroenergético. Agora há pouco foi retomada aí a taxação da importação do etanol. Isso é bom, isso é ruim? Como é que você recebeu isso? Porque ela tinha sido zerada para poder baixar o preço do combustível aqui no Brasil. Foi proposto isso na época, nós questionamos a eficácia que isso teria e os fatos demonstraram que nós tínhamos razão. Não foi isso que alterou o preço dos combustíveis, nós não tivemos um volume tão grande de importação assim, então foi importante ter restabelecido essa taxa de importação. Isso nos dá uma ferramenta de negociação. Trocando em miúdos, gente, do jeito que é nós fazer, dizendo o seguinte: os Estados Unidos pedem que a gente retire qualquer taxa porque eles querem colocar o etanol aqui. O que nós falamos? Pode ser, mas contrapartida, queremos que retire o limite do nosso açúcar. Porque hoje nós temos uma cota muito restrita de açúcar para o mercado americano e quando nós excedemos essa taxa, a taxação é de 125 do valor.
Então, mais que dobra o valor da tonelada de açúcar negociado. Então, estamos abertos para discutir, sabemos que comércio é isso, mas se a gente abrir o etanol, abram para o nosso açúcar lá. Mas a sua pergunta, Valtênio, e o que nós tínhamos conversado aí no intervalo, me coloca uma outra questão dos biocombustíveis. Né? O Brasil não é algoz do meio ambiente. Nós temos uma matriz energética que faz inveja a todo mundo pela presença de energias renováveis. E no setor de combustíveis, nós temos o etanol, que hoje é 50% de tudo que se usa para mover a frota leve de veículos no nosso país. Não tem nenhum país que tenha um indicador paralelo a esse. E nós temos o nosso biodiesel. Foi diminuída a mistura de 13 para 10, nós estamos retomando e nós temos convicção que nós podemos ampliar essa mistura do biodiesel. Não bastasse isso, nós temos mais duas coisas e duas novidades. Coisas é o que nós temos já com o bioquerosene de habitação, tá certo? E nós temos uma outra questão, que essa é a novidade, mas está fazendo, que é o biogás. Nós, usando aquilo que são produtos da nossa atividade, eu estou falando dos dejetos que saem da suinocultura, da avicultura ou do confinamento. Eu estou falando do dejeto que sai da vinhaça ou do bagaço da cana, e assim cada um dos setores de atividade. Nós temos aí uma questão formidável para a produção de biogás e biometano. E a grande novidade do mundo, o que vai fazer a grande transformação do setor de energia, que é o hidrogênio verde, é o Brasil. É o Brasil que vai oferecer isso ao mundo, particularmente a partir do etanol. Porque hidrogênio é molécula de hidrogênio. Você pode tirar da água. Aqui é H2O. Duas de hidrogênio, uma de oxigênio. Só que para você quebrar essa molécula, precisa de energia. A do etanol é muito mais fácil. E tem uma molécula de hidrogênio muito mais efetiva ou em outras questões orgânicas. Então, nós vamos abrir uma vertente nova, o setor nosso do agro, que já fornece alimento, grãos, proteína, vai ser o grande fornecedor de energia renovável. Ou seja, os dois temas que estão na mesa e no mundo inteiro, que é a segurança alimentar e a segurança energética. É o Brasil que vai ser líder disso. Essa diversificação dessas matrizes, deputado, elas dependem de quê, essencialmente? Primeiro, manter o esforço nos biocombustíveis. Nós tivemos um período anterior, se compreende, porque teve uma crise energética mundial, não vou olhar para trás, mas teve aí. Abriu a importação de uma forma que não foi eficaz, tá certo? Tentaram repensar a mistura do etanol na gasolina, também não teve eficácia, não teria eficácia isso, se diminuiu o biodiesel. Então nós queremos fortalecer os biocombustíveis, o agro, o setor da energia renovável e o país. Porque tudo que a gente faz de energia renovável gera muito mais empregos, aquece muito mais a economia. A cadeia é longa, é diferente dos combustíveis fósseis. Uma grande vitória do setor agroambiental, ambiental e agro, uma boa parceria, foi quando nós aprovamos uma emenda, que hoje então integra a Constituição, foi aprovada, uma adequação à Constituição, dizendo o seguinte: toda vez que você diminui o imposto dos combustíveis fósseis, tem que diminuir dos renováveis também, manter essa proporcionalidade. Um dos temas que nós vamos tratar logo aqui é manter esse diferencial de competitividade. Então, nos biocombustíveis, manter os mandatos, manter pesquisa para você isso é melhorar. Fundamental, e nossa Embrapa está aí. Etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração. Valtênio, todos os amigos. Nós tiramos hoje lá, torce, garapa, produz etanol. Nós vamos tirar o etanol, tá certo? Da matéria orgânica, nós vamos tirar do bagaço da cana, nós vamos tirar das folhas o etanol, é o etanol de segunda geração. E no biodiesel também um caminho formidável para poder inovação. Então, é manter os mandatos, fazer inovação, tá certo? Isso abre um caminho muito importante. Você acha, deputado, que o senhor é um otimista com relação a essa possibilidade de que o setor, diante até mesmo de algumas preocupações e medos, temores, ou até citar nome, a ministra Marina Silva, na primeira gestão dela como ministra, então houve muitas críticas à forma como o mundo mudou. O senhor acha que o agro vai caminhar mais junto com o meio ambiente? Já caminha, mas assim, haverá essa compreensão? O senhor está otimista nesse sentido? Olha, o agro já fez a sua reflexão, fez sua escolha,
e adotou um compromisso com a questão da sustentabilidade, tá certo? O agro votou o Código Florestal. Algumas autoridades ambientalistas, ONG, no tempo anterior, foi há 13 anos atrás, do Código Florestal, diziam o seguinte, olha, isso não pode e tal. Hoje todos eles vêm do nosso lado dizendo o seguinte, vamos implantar o Código Florestal. É o mais rigoroso do mundo, nós topamos. O agro fez uma revolução que é o chamado plantio direto, tá certo? Que é uma coisa extraordinária. Se você fosse mensurar isso seria uma coisa sem igual. Dos 80 milhões de hectares que nós temos no Brasil, você bem sabe, estou repetindo para aqueles que talvez não tenham número, você é professor, tá certo? O sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, tá certo? Já tem hoje 18 a 19 milhões de hectares nesse sistema. O Brasil, os americanos vêm aqui, grandes produtores, eram os maiores produtores de milho, de soja do mundo, vêm aqui e começam a babar, tá certo? Pelo fato de nós termos 2 safras ou até 3 safras, ou produção permanente. Então, o setor tem um compromisso com a sustentabilidade. Tem práticas já concretas feito isso. Tem alguns pecadilhos, vamos corrigir. Nós somos contra o desmatamento. O nosso presidente Pedro Lupion, no encontro que nós fizemos com o Lira, tá certo? Nesse pacto que nós fizemos por uma agenda, falou, olha, desmatamento ilegal, 0. Mas Nós também pagamento por serviços ambientais, que é a contrapartida. E uma das matérias que eu não mencionei, porque eu acabei ficando nas medidas provisórias, que já eram muitas, tá certo? Nós queremos regular o mercado de carbono. O Brasil pode ganhar muito com isso. Os outros países reconheceram o nosso esforço e nos ajudar a manter. Nós vamos manter floresta de pé e o Brasil tem uma justa reivindicação de ser remunerado e reconhecido por conta disso. Então, eu sou a favor, eu sou otimista, eu acho que nós podemos fazer um bom equilíbrio. Dá para fazer um equilíbrio. Isolar radicais que sempre não constroem, chega de gladiadores, é hora dos construtores, e quebrar, é hora de buscar convergência. E que talvez quebrar paradigmas, seu governador lá de São Paulo está fazendo agora, quer dizer, permitindo que agora o SUS possa incorporar as suas tecnologias ou ao oferecimento à população, por exemplo, a questão do canabidiol, que era carregado de preconceito e que pode abrir um campo gigante para o agro. É verdade, é verdade. Na Câmara nós já evoluímos em termos de legislação sobre isso. Eu quero saudar o ministro Tarcísio, que a partir de um projeto feito pela Assembleia Legislativa, pelo deputado Caio França, sancionou isso também, disciplinando o uso medicinal. Uma coisa que é bacana, correta do ponto de vista social, absolutamente bem fundamentada do ponto de vista científico da medicina e uma oportunidade. Vai ter cultivo, tá certo? Nós não estamos propondo... Arnaldo, você está falando da liberalização da maconha. Gente, não estou falando disso. Nós estamos falando de um derivativo que se tem, tá certo? Que é o canabidiol, que tem uma justa aplicação e, de parabéns, o avanço tem tido na Câmara, de parabéns ao governador Tarcísio por ter dado esse passo. Deputado Arnaldo, outro tema. O senhor estava falando aí dos desafios e do seu otimismo, mas a gente tem aí sobre a mesa e tem várias frentes parlamentares atuando para esses desafios. E um deles é a questão dos insumos, né? A guerra acabou abrindo aí umas janelas de oportunidades, mas também escancarou para a gente a nossa deficiência nesse setor. Como é que o senhor está vendo isso? Nós tivemos na FPA, acolhemos lá, o estudo feito ao momento do governo Bolsonaro, coordenado pelo almirante Flávio Rocha, que foi de um plano estratégico de fertilizantes. Acho que ele tem muito mérito, acho que nós podemos aproveitá-lo bem, ele está num bom caminho. As medidas lá propostas são medidas mais de médio e longo prazo. Acho que nós temos que fazer algumas coisas mais imediatas. Nós temos uma deficiência de potássio importante e uma deficiência de enxofre também muito significativa, né? E nós temos condições de, no Brasil, ter algumas iniciativas com relação a isso. Bioinsumos é uma delas, né? Os bioinsumos, né? Já que estamos falando tanto de bio, tem aí. Então, do ponto de vista de fertilizantes, esses que são produtos, né, que vão nos ajudar, que são insumos. E você mencionou o bioinsumos. Foi aberto um programa ao tempo da Tereza no Ministério, de programa de bioinsumos. Nós estamos vendo isso. Vou citar um exemplo de uma empresa que eu tenho muita admiração por ela, a Coopert.
A Coopert é uma empresa holandesa, se estabeleceu aqui no Brasil, é dirigida pelo Gustavo, pelo Danilo, que são lá de Piracicaba, e anunciaram agora, semana passada, um FDIC para captar 250 milhões para fortalecer aquilo que eles estão fazendo, que é exatamente bioinsumos, como há outras várias empresas importantes nesse setor que tem acontecido no Brasil, né? Então, o bioinsumo acho que é uma vertente que se casa a essa necessidade de suprimento de fertilizantes. E falando em coisa estratégica, como você gosta aqui e a gente planeja, tem o outro lado que é o lado da logística, né? Isso eu não sei se vai. Hoje, inclusive eu vou. Vai ficar para o programa. Não. Mas vamos... esse segmento é muito importante para chamado o nosso custo Brasil, que impacta muito o setor agro. Eu sei que você tem uma grande capacidade de síntese, então tem 1 minuto e meio, então eu queria que você falasse sobre logística. Até porque eu estou indo para uma feira agora na Alemanha, Fruit Logística, Brasil, terceiro maior produtor de frutas do mundo. Mas quando é o 20º... você voltar e você for contar aqui, eu quero ouvir você aqui, viu? Pois é. Ó, terceiro maior produtor de fruta do mundo, mas o 24º no ranking de exportação. Como mudar isso, né? Ferrovias, autorizações ferroviárias fizemos, estamos acompanhando agora a sua implantação, não queremos ter retrocesso. BR do Mar, revisão da navegação costeira para diminuir esse custo e permitir um fluxo de material mais adequado. Retomar a prioridade de hidrovias. Nós temos lá Miritituba, faz a ligação com o nosso Arco Norte, já temos a saída pelo Conde ou por Itaqui, muito significativo. Programa também de ampliar a nossa capacidade de armazenagem. A logística passa por transporte, escoamento e passa por armazenagem. Me convido que eu quero voltar para a gente detalhar algumas ideias sobre isso, mas não são nunca minhas. Tá certo? O privilégio que eu tenho é de estar na FPA, tantos bons amigos lá, discutindo com as entidades do setor. Então, a FPA permite essa interação com as diferentes entidades e isso nos permite políticas públicas e saídas legislativas estruturantes para fazer com que o agro, que é o nosso orgulho nacional, grande indutor do desenvolvimento, é nisso que nós temos vantagem em relação aos outros países do mundo, Valteiro. É nisso que o Brasil é campeão mundial. É no agro e é o agro que vai nos impulsionar para um desenvolvimento sustentável. Eu conversei aqui com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vice-presidente da FPA e também da Frente Parlamentar de Defesa do Setor Sucroenergético. Muito obrigado pela sua participação. Fica sempre o convite para você poder voltar. E eu agradeço também você que acompanhou de casa essa entrevista e nos vemos na próxima semana. Até lá.